A Arábia Saudita está construindo uma nova megacidade tão futurística que poderia ser diretamente retirada de um filme de ficção científica. Nesse vídeo, mostramos como a cidade é construída e quais recursos incríveis ela oferece. Não apenas isso, também mostramos outras cidades e conceitos de habitação surpreendentes que poderiam se tornar realidade no futuro. Recentemente, as obras para a megacidade The Line, em português, A Linha, começaram na Arábia Saudita. Até então, especialistas de todo o mundo consideravam a cidade apenas uma visão impossível de ser realizada. No entanto, a Arábia Saudita está provando o contrário. O projeto de construção deve estar concluído até 2030 e é chamado por seus planejadores de nada menos do que a Revolução da Civilização. E isso não parece exagerado quando se olha mais de perto para The Line. The Line é, na verdade, uma única parede longa e espelhada no meio do deserto, onde uma cidade inteira será construída. Em uma extensão incrível de 170 quilômetros e com uma largura de 200 metros, até 9 milhões de pessoas poderão viver completamente autossuficientes aqui. Para efeito de comparação, atualmente esse é o número de habitantes de Londres. Mas The Line ocupa apenas 2% da área da capital inglesa. Na verdade, os habitantes de The Line nunca devem precisar sair, pois aqui eles não apenas podem viver e trabalhar, mas o edifício de 500 metros de altura também deve ser capaz de produzir alimentos e energia suficientes para todos os habitantes. E tudo isso de forma sustentável e completamente neutra em termos de emissões de carbono. The Line deve se tornar uma biosfera fechada, e assim funcionar no meio do deserto quente como um oásis, com uma grande variedade de animais e plantas. Especialmente em tempos de mudanças climáticas progressivas, a Arábia Saudita reconheceu que precisa fazer algo para preservar e criar habitats. E, portanto, The Line também é um modelo para outros países onde o deserto hostil está se expandindo cada vez mais. Em termos de reservas de petróleo em declínio, em que a Arábia Saudita construiu toda a sua riqueza até agora, The Line é obviamente um marco para o país, pois a megacidade não só cria um habitat no deserto hostil, mas também trará muitos novos habitantes e empresas, e, portanto, mais dinheiro para o país. Para atrair muitos estrangeiros, muitas das leis geralmente bastante rigorosas na Arábia Saudita, como a proibição geral de álcool ou as rigorosas regulamentações de casamento, serão suspensas em The Line. Mas como é o interior dessa magnífica construção e o que vai existir dentro dessa muralha? Ao longo de toda a extensão da cidade, centenas de milhares de apartamentos, lojas, escritórios e tudo mais que se conhece de grandes cidades estarão interligados como uma fileira de pérolas. É claro que há inúmeros níveis que se elevam até 500 metros no ar. No entanto, aqueles que têm a imagem de um bloco de apartamentos infinitamente grande e desolador em mente estão completamente errados. Na verdade, haverá árvores, plantas e áreas verdes por toda parte, que garantem que os moradores estejam sempre rodeados pela natureza com apenas alguns passos. Lagos artificiais e parques fazem você esquecer que está, na verdade, no meio do deserto da Arábia Saudita. Não haverá tráfego de automóveis na megacidade, graças a muitas passarelas integradas e a um metrô de alta velocidade. Cada residente do projeto deve obter o que deseja em um curto período de tempo. Até mesmo viajando de uma ponta a outra da cidade de 170 quilômetros, você pode fazer isso em apenas 20 minutos. Deixa nos comentários se você consegue se imaginar morando em um projeto assim, ou o que faz você desconsiderar essa possibilidade. Estamos curiosos para te ouvir. O custo da construção da cidade futurista é estimado em pelo menos 200 bilhões de dólares americanos, mas pode chegar a 5 vezes mais do que isso. Todo o megaprojeto será financiado pela família real da Arábia Saudita e investidores estrangeiros. Mas se você acha que The Line é apenas uma visão futurista maluca e distante, ficará surpreso ao saber que a cidade já está sendo construída agora. A área da linha gigante já foi escavada e vários milhares de trabalhadores já estão construindo a cidade mais ambiciosa do mundo no meio do deserto.
Mas enquanto a Arábia Saudita e muitas pessoas ao redor do mundo estão animadas com The Line, há também vozes críticas. Pois, embora a construção já tenha começado, alguns arquitetos renomados duvidam que a visão ambiciosa possa realmente ser implementada tecnicamente como planejado. Na verdade, não é improvável que a construção ainda fracasse, pois projetos semelhantes megalomaníacos nos estados do Golfo já falharam devido a um mau planejamento durante a fase de construção. Muitos também temem violações dos direitos humanos na construção, como na Copa do Mundo do Catar, uma vez que o deserto árabe é um lugar hostil à vida e os trabalhadores da construção já têm dificuldades para lidar com as condições. Além disso, uma tribo indígena vive na área de construção de The Line no deserto e poderia ser deslocada ou forçada a se mudar. Naturalmente, a questão fundamental também deve ser levantada. Se as pessoas realmente querem viver em uma parede gigante no meio do deserto, onde só podem ver o mundo real atrás de uma fachada de vidro. A megacidade The Line não é o único conceito de moradia futurística em desenvolvimento. O projeto Pangios é igualmente impressionante. Sob esse nome, está sendo construído um navio de cruzeiro que irá superar tudo o que já existiu e oferecer espaço para uma cidade inteira. Mas vamos por partes. O estúdio de design italiano Lazzarini apresentou esse ano um projeto em que vem trabalhando há 13 anos. A Pangios é um enorme navio de cruzeiro em forma de uma enorme tartaruga flutuante. E quando dizemos enorme, queremos dizer realmente enorme. O navio terá incríveis 550 metros de comprimento e 610 metros de largura. Para efeito de comparação, o conhecido navio de cruzeiro Aida tem apenas 210 metros de comprimento e modestos 28 metros de largura. Um total de 60 mil pessoas, ou seja, uma cidade inteira, poderá ser acomodada aqui. E os passageiros terão luxos sem fim, além do tamanho e da forma fascinante de tartaruga do navio. Enquanto a parte central da Pangios terá diversas piscinas, um clube de praia e um shopping center, as nadadeiras da tartaruga serão reservadas para 19 vilas luxuosas e 69 apartamentos cada. Os moradores não só podem se deslocar a pé pela Pangios, mas também podem remar com seus próprios caiaques em um canal de água localizado na tartaruga. Para se ter uma ideia das dimensões, apenas a área interna circular que você está vendo agora tem um diâmetro de quase 190 metros, o que é tão grande quanto o famoso Coliseu em Roma. De fato, o navio tartaruga é tão grande que veículos serão usados na cidade flutuante para levar os habitantes de um lugar para outro. Para quem quiser embarcar, pode chegar com facilidade de avião ou helicóptero, pois é claro que a Pangios também possui pistas de pousos adequadas. Aliás, a enorme demanda de energia da cidade flutuante, que se move a apenas 9 km por hora, deverá ser suprida com energia solar que aciona alguns motores elétricos, tornando a Pangios completamente livre de emissões. Assim como o The Line, a Pangios também será construída na Arábia Saudita. Ainda não se sabe quando isso acontecerá e quando a tartaruga finalmente nadará pelos oceanos. Levará 8 anos a partir do início da construção até que a Pangios esteja pronta para uso. Os custos de construção são estimados em 5 a 8 bilhões de dólares. Após essa cidade flutuante impressionante e extremamente sustentável, gostaríamos de apresentar a vocês um hotel gigantesco que não utiliza energia renovável, mas ainda assim é absolutamente fascinante. O Sky Cruise não é um hotel convencional que simplesmente fica parado, mas sim um gigantesco avião que pode acomodar até 5.000 hóspedes. Em comparação, o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo atualmente, comporta apenas 853 passageiros, e eles ainda precisam suportar assentos apertados durante o voo. No entanto, no Sky Cruise, ninguém precisa sentar em seu assento por horas a fio. De fato, a mistura de avião e navio de cruzeiro oferece todas as comodidades que um hotel normal oferece. Estão planejadas várias piscinas para os hóspedes nadarem enquanto voam pelas nuvens, academias de ginástica para fortalecer o corpo, além de restaurantes, cinemas e até um shopping center próprio no Sky Cruise.
O destaque absoluto do hotel voador é sua enorme cúpula de vidro. A partir daqui, os passageiros podem ver o céu e a terra debaixo deles de plataformas de observação. O Sky Cruise será operado por meio de propulsão nuclear, e uma inteligência artificial a bordo garantirá um voo suave, em vez de pilotos. E fica ainda mais louco. Na verdade, o hotel voador poderá ficar vários anos no ar sem precisar pousar. Assim, passageiros abastados podem viver literalmente nas nuvens. No entanto, ainda é incerto quando o Sky Cruise decolará. Atualmente, os planejadores ainda estão procurando investidores para concretizar seu gigantesco hotel voador. Se você gostou desse vídeo sobre conceitos de habitação futurísticas incomuns, não deixe de assistir também ao nosso vídeo sobre o Vale da Morte, onde está localizado o lugar mais quente do mundo. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.